Hoje nós iremos falar, então, de cultura. Como eu falei há pouco, a gente analisou um pouquinho do contexto de surgimento da sociologia, a gente fez isso na nossa primeira aula. O livro, que é Sociologia, também apresentou um pouco essa realidade de início, né, dessa área de conhecimento que é a sociologia. Na aula passada, a gente, de certa forma, a gente passa para outra área das ciências sociais, que é a análise do Estado e da sociedade. Essa área pertence à ciência política, né? E hoje a gente vai para a terceira grande área das ciências sociais, que é a antropologia, né? E a antropologia, ela tem por objeto de estudo a cultura humana. Não sei se vocês lembram, mas eu devo ter comentado isso. Vou só projetar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de compreender. As ciências sociais, ela é estruturada em três grandes áreas. Aqui eu tenho as ciências sociais, que é o grande bloco, né, de conhecimento que versa sobre a análise das sociedades e das suas variações. Eu tenho esse grande bloco aqui. E essa grande ciência, ela é estruturada, professora, em três áreas distintas. Vocês estão conseguindo ver bem? Ei, Érica, meu amor, você poderia desligar o seu microfone, tá fazendo muito barulho. A gente não tá conseguindo escutar a professora. Aqui eu tenho a sociologia, que é como se fosse, de certa forma, o começo de tudo, mais ou menos, que a gente vai ver que nada é absoluto, né? Na perspectiva das ciências humanas, tudo é muito relativo. Aqui eu tenho a ciência política. A daqui de dentro a gente vai estar lá fora. Dobrando a vassoura pra cá. O que tu faz de dentro, hein? E aqui eu tenho Sai. a antropologia. Só para ficar bem claro isso para vocês, tá? A sociologia, ela tem um objeto de estudo próprio, como qualquer área do conhecimento científico, tá? Qualquer área do conhecimento científico vai ter o seu objeto de conhecimento. No caso da sociologia, esse objeto de estudo são os conflitos sociais. No caso da ciência política, o objeto de estudo é essa relação complexa entre Estado versus sociedade. E, por fim, o objeto de estudo da antropologia é a cultura humana. É até meio redundante falar de cultura humana, né? Porque, sendo os seres humanos, diz que, né, o único ser que pensa, a cultura ela só pode ser humana. Não existe cultura dos pássaros, embora há controvérsias, porque nada é absoluto. Como a gente pode ver, essa grande área aqui é uma área extremamente complexa, porque se eu paro para analisar as suas derivações, sociologia, ciência política e antropologia, e se eu paro para analisar também os seus respectivos objetos de estudos, né, sociologia, conflitos sociais,
ciência política, Estado e sociedade, antropologia, cultura, eu posso imaginar que nenhum objeto desse é tranquilo, porque, por exemplo, quando eu falo do objeto da sociologia, a gente falou um pouquinho sobre isso lá nas nossas aulas iniciais, a gente está falando de todos os conflitos. Eu estou analisando conflitos macro, né, e aí eu penso nos conflitos entre estados, né, que muitos deles geram as guerras, e a história humana é uma história de violência e de guerra. E eu estou analisando também os conflitos micro, né? O que seriam esses conflitos micro? Que não necessariamente são pequenos, né? Quando eu falo, por exemplo, de uma relação de machismo, de homofobia, de racismo, eu estou falando dos micro conflitos que estão presentes no seio da sociedade. E, como eu falei, não necessariamente esses conflitos micros são irrelevantes ou mereçam ser descartados, muito pelo contrário. Esses conflitos micros, se não forem muito bem analisados e tratados no contexto da sociedade, as suas tendências gerar uma sociedade com comportamento doente, né? Daí a gente vê os grandes problemas que a gente tem relacionado ao machismo, à homofobia, ao racismo e a tudo mais, né? Então, se a gente para analisar dessa forma, o objeto de estudo da sociologia, a grande área sociologia, é com toda certeza muito complexa. Quando eu paro para analisar a segunda vertente, né, o segundo eixo pertencente a esse grande bloco chamado ciências sociais, analiso em particular a ciência política, a gente vai ver que é um objeto, é um campo de estudo tão complexo quanto. Por quê? Porque quando eu analiso esse objeto Estado e sociedade, isso implica em dizer que o objeto de estudo é tudo isso que está pertencente a essa seara. E o que é interessante com relação a isso? Embora a sociologia e a antropologia sejam ciências novas, né, ciências que surgem no século XVIII, como a gente falou, que amadurecem no século XIX, né, uma teoria, uma corrente de pensamento iniciada pelo grande pensador Augusto Comte, conhecido como o pai da sociologia, o pai do positivismo, mas que tem as suas mazelas, como nós vimos. O pensamento de Augusto Comte tem uma série de limitações, assim como o pensamento de Durkheim, o próprio pensamento de Max Weber. Na verdade, quando eu analiso isso, analiso que a ciência, que a antropologia, por exemplo, também surge um pouco depois, mais ou menos nesse contexto. Quando eu olho o caso particular da ciência política, eu vejo que ela é uma exceção à regra de origem. Por quê? Porque, por exemplo, a análise política da sociedade é feita desde a antiguidade. Então, desde Aristóteles, né, desde Platão, desde muito antes com Sócrates, né, que não se tem registros de escrita como se tem de Platão, como se tem de Aristóteles, mas desde Sócrates ou antes de Sócrates se pensava essa relação Estado e sociedade, não é? E por que isso se encontra dentro desse bolsão ciências sociais? Porque, na verdade, ela pertence a essa grande área das ciências sociais e ela, de certa forma, a partir da criação da sociologia, da antropologia, que surge depois, se passa a ter um método de análise semelhante ao método da sociologia, né? Então, ela se encaixa, a partir do fortalecimento da criação da sociologia, nesse grande bloco. Claro que não é uma análise fácil, né, como a gente falou, porque quando eu analiso Estado e sociedade, todas as micro e macro relações estão aí presentes. A relação, por exemplo, de um Estado ditatorial, uma monarquia, uma república, uma democracia, uma tirania, todos esses conceitos, né, todas essas variantes, vamos dizer assim, do comportamento do Estado, passam a ser objeto de estudo da ciência política. E aí, por fim, a gente tem a terceira área, que hoje, particularmente, é o que mais nos interessa, que é a antropologia. A antropologia também é uma ciência nova, né, uma ciência criada após a sociologia, né, é uma ciência que nasce no século XIX,
Na verdade, ela é iniciada, né, de forma mais brutal e sem sistemática, né? As grandes navegações, elas já abrem espaço para esse conhecimento dessa diversidade presente no mundo, mas a ciência em si, com a apropriação de um método próprio, ela data do século XIX, né? E tem por objeto de estudo a cultura, que é o que mais nos importa hoje, como eu falei há pouco. Passando à análise de cultura, gente, a cultura, como quase todas as áreas das ciências humanas ou sociais, como a gente falou lá na nossa primeira aula, quando a gente para analisar a essência do termo cultura, a gente volta àquelas 3 questões filosóficas que giram em torno da humanidade: de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E, de certa forma, essas 3 questões filosóficas, né, essas 3 questões que giram em torno das maiores inquietações, né, da sociedade humana, de uma forma geral, elas atravessam, né, a ideologia sobre a evolução do homem, né, no contexto de surgimento mesmo, de ocupação dos espaços e tudo mais que isso implica. E quando a gente analisa particularmente o conceito de cultura, quando a gente tenta entender a terminologia cultura, no livro do Laraia, que eu vou disponibilizar para vocês, né, ele fala isso com muita propriedade, né, do Roque Laraia. Então, assim, cultura vai se constituir como um conceito básico e central da antropologia, como nós vimos há pouco. É um objeto de estudo, e um objeto de estudo muito complexo. Porque se a gente para analisar, o que é cultura numa perspectiva humana? Assim, talvez fique um pouco difícil, né? Mas eu posso fazer a pergunta de outra forma também. O que não é cultura? Por exemplo, o ato de comer é natural ou é cultural? Na verdade, se eu paro para pensar, ele é as duas coisas. Parte de uma necessidade natural nossa, mas a forma de comer, o ritual de comer, é algo cultural, que não necessariamente tem um padrão em todos os lugares, muito pelo contrário. O ato de comer, né, o rito comer, ele possui diferenciais em várias partes do mundo, né? O ato de comer, como comer, o que se comer, isso é cultura. Se a gente para analisar, a cultura, então, seria os ritos que são criados pela organização humana. Esse termo, gente, embora seja um objeto de estudo, né, de uma área de conhecimento, nesse caso particular, é o objeto de estudo da antropologia, ele não é um termo que não seja difundido, né? Ele é um termo que é muito aberto, né? Cultura é falado, é analisado em vários espaços, né? Falando da perspectiva etimológica, né, a palavra cultura, eu gosto muito, né, dessa explicação, que se a gente para analisar, é uma explicação muito interessante. Cultura vem da essência etimológica colere, ato de cultivar, instruir, cultus, cultivo ou instrução. Várias áreas do saber humano valem-se do conceito. Quando a gente analisa a perspectiva etimológica do termo, cultura vem do ato de cultivar, ou do ato de arar a terra, não é? Se a gente para analisar, as sociedades antigas, elas eram tidas por mais ou menos sofisticadas de acordo com as ferramentas ou com as tecnologias que elas desenvolviam para cultivar a terra. Quanto mais sofisticada fosse um instrumento desenvolvido, mais sábia, né, colocado num parêntese bem grande, mais sábia e mais sofisticada seria considerada aquela sociedade. Então,
o termo vem daí, né? Que tenta apresentar o potencial da inteligência humana, né? Então, uma conceituação muito bonita, é uma origem etimológica muito bonita também, assim como é bonito todo o sentido de cultura. Pois bem, quando a gente analisa a natureza da palavra, né, do termo, para a antropologia, e aí já falando de uma forma mais científica, para a antropologia, a cultura ela tem um significado muito amplo. Ela vai envolver modos comuns e aprendidos de vidas, modos de vidas que são transmitidos de indivíduos, de pai para filho, né, de grupos para outros grupos, né? E aí uma coisa que é interessante, a antropologia é uma corrente, né, das ciências sociais que eu gosto muito, que a antropologia ela valoriza muito os diferentes saberes, né, a diversidade do saber. E para a antropologia, né, eu mencionei isso para vocês numas aulas anteriores, né, nós temos no Brasil vários antropólogos de renome, mas eu gosto muito do Roberto da Mata, da definição que ele atribui à antropologia. Ele vai dizer que fazer antropologia, eu mencionei isso para vocês em outro momento, é tornar o simples complexo e o complexo simples, né? Fazer antropologia é isso. E nessa linha de pensamento da antropologia, eles pensam que não existe indivíduo, não existe ser humano que seja desprovido de cultura. Todo ser humano é um ser cultural, todo ser humano é uma diversidade de saberes, né? Existem algumas exceções. Recém-nascido é uma exceção, e o que se entende como homoferos, né? Homens que, por alguma eventualidade do destino, foram criados por seres não humanos, né? Por não haverem sofrido o processo de endoculturação, esses dois grupos de indivíduos, recém-nascidos e homoferos, né? E o que seria essa endoculturação? Aí a gente entra mais uma vez em mais um conceito muito interessante. A endoculturação, ela seria o processo de aprendizagem e educação em uma cultura que se dá desde a infância, desde que a gente é muito pequeno, né? Por esse processo é que se estrutura e se condiciona a conduta humana, com vista a se dar estabilidade e padronizar mesmo uma linha de conduta, que é o que se chama de estabilidade à cultura. Né? Então, o processo de endoculturação é o processo de ensinar para se obter padrões, né? E aí a gente tem os padrões, a pessoa bem educada, a pessoa mal educada, a pessoa com uma rica bagagem intelectual, porque hoje, né, a gente tem a tendência de valorizar o conhecimento, e essa valorização do conhecimento, ela está muito ligada ao ensino formal, e não necessariamente isso é uma verdade, né? Todos nós sabemos, e não sei se vocês já pararam para pensar particularmente nisso, mas, por exemplo, existem muitas pessoas que não tiveram oportunidade de sentar no banco de universidade, mas existem muitos idosos com muito mais conhecimento do que muitos doutores por aí, porque o saber, né, o conhecimento não é só aquilo que a gente adquire por meio da educação formal, mas é a bagagem de vida, ela é a soma de uma trajetória de vida, ela se dá por meio de vários espaços, né, e a endoculturação, a antropologia, ela vai saber respeitar de uma forma muito refinada essa valorização dos diferentes saberes nos diferentes espaços, e isso é muito interessante, com toda certeza. Quando a gente analisa os conceitos de cultura, né, toda a evolução conceitual do termo cultura, o primeiro pensador a tratar sobre isso, né, é um pensador do século XIX, foi Edward Taylor, em 1871. Ele vai dizer o seguinte, Taylor ele vai dizer
que cultura seria todo o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e aptidões que são adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Se a gente para analisar, Taylor, praticamente, ele coloca tudo numa barca, né? E vai dizer assim, olha, tudo isso aqui é cultura. Na verdade, esse conceito de Taylor, ele vigora por muito tempo. Essa teoria, por englobar todos os acontecimentos relativos ao homem, ele predominou no campo da antropologia por várias décadas sucessivas. A gente vai ter uma alteração conceitual só na metade do século XX, em 1958, com Felix Kissing, que vai dizer assim, olha, cultura seria o comportamento cultivado. Pensem sobre isso. Comportamento cultivado, ou seja, a totalidade da experiência adquirida e acumulada pelo homem e transmitida socialmente, ou ainda o comportamento adquirido por meio do aprendizado social. O que acontece? É um conceito que parece muito bonito e muito coerente. Comportamento cultivado, ou seja, a totalidade da experiência adquirida e acumulada pelo homem transmitida socialmente. Beleza. Só que Leslie White, um ano depois, ao analisar esse conceito, ele vai encontrar uma fragilidade nessa conceituação que é apresentada por Kissing. Ele vai dizer assim, cara, será que cultura é comportamento? Será que comportamento cultivado pode ser relacionado com cultura? E aí, Leslie White vai fazer essa diferenciação, que é uma diferenciação simbolicamente muito importante. Ele vai dizer assim, olha, comportamento é algo muito subjetivo. Comportamento é quando coisas e acontecimentos, dependente de simbolização, né? Simbolização, processo de ensinar, por exemplo, são considerados e interpretados face à sua relação com o organismo humano, isto é, num contexto somático, relativo ao organismo humano. Ou seja, o que é comportamento? Eu sou ensinado alguma coisa, né, a partir de padrões externos, a educação, por exemplo, que eu falei há pouco. Só que comportamento, o processo de ensinar, ele é somático, né? Comportamento, ele envolve a subjetividade humana. E aí ele vai conseguir perceber isso. E aí, quando ele analisa separadamente o conceito de cultura, ele vai dizer assim, olha, cultura é diferente. Cultura não tem subjetividade. Cultura é quando coisas e acontecimentos dependentes de simbolização são considerados e interpretados num contexto extrassomático, ou seja, face à relação que tem em si, ao invés de com o organismo humano, independentemente do nosso organismo. O que ele está querendo dizer? Ele vai dizer assim, que, por exemplo, o padrão educação, a ideia de educação, a cultura educacional, formal ou não formal, ela sempre vai existir independente de eu gostar ou não, quando eu analiso a cultura bloco. Mas quando eu analiso o envolvimento daquilo com o meu comportamento, aí já é subjetivo, porque aí já depende de uma série de coisas, da minha personalidade, dos meus gostos, de eu gostar ou não, e aí ele vai atribuir conceituações diferenciadas que são muito, muito interessantes. Comportamento, a ideia de cultura se dá no contexto somático, né? Somático, soma a minha subjetividade com a informação cultural. Cultura, entra num contexto extrassomático, ou seja, ela é independente. A ideia de cultura é independente da subjetividade humana. E a partir dessa percepção de White, a gente tem uma cisão, né, uma separação total entre essas duas categorias, comportamento e cultura. Por quê? Porque comportamento ele vai conseguir
perceber que ela pertence ao campo da psicologia, porque depende da minha personalidade, da minha visão social de mundo, que é um conjunto de coisas, formação, local de criação, identidade cultural, identidade local, e tudo isso junto. Enquanto que cultura, eu tenho a informação geral desvinculada da subjetividade, que é uma área que pertence ao campo da antropologia, né? Então, a teoria de White ela é muito interessante para provocar esse distanciamento entre os dois conceitos, para não haver confusão. Tranquilo até aqui, gente? Deixa eu olhar aqui para vocês. Beleza? Posso prosseguir? Vocês estão entendendo? Estão muito calados. Posso? Sim, professor. Vou prosseguir, tá? Ok, obrigada, Cláudia. Então, aí a gente tem a cisão. Bom, a partir dessa separação, quando eu vejo cultura como um contexto externo, que independe de eu gostar ou não, que independe da minha personalidade, a cultura está aí. Por exemplo, independente de eu gostar ou não, eu tenho o açaí como uma grande expressão cultural da nossa alimentação, não é isso? Que não é o meu caso. No meu caso, eu gosto e gosto muito, gosto bastante. Mas, independente de eu gostar ou não, pela nossa cultura, a gente precisa sentar à mesa para comer de garfo e faca. Independente de eu gostar ou não, esse é o comportamento padrão, entende? Então, a cultura ela é separada da sua subjetividade, da sua personalidade. Ela é existente dependente dessa subjetividade. Quando a gente analisa a cultura como mecanismo de controle, que ela também o é, né? Essa cultura ela deve ser vista como um conjunto de mecanismos que compõem planos, receitas, regras, instituições, né? Instituições, um bloco, né, institucional, que serve para governar o comportamento. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Como o plano, por exemplo, um plano cultural como mecanismo de controle. A própria educação formal é um exemplo muito interessante disso, né? Então, eu tenho lá o quê? O ensino fundamental, que é obrigatório, né? A educação para crianças ela é uma educação obrigatória e implica em mecanismo de punição para quem não cumpre isso, né? Por exemplo, eu só posso receber o Bolsa Família se meus filhos estiverem matriculados na escola. Existe um controle com relação a isso. Então, eu tenho ensino médio e ensino superior. Eu faço o ensino médio porque o mercado formal, ele não emprega se eu não tiver aquela escolaridade mínima, em regra, claro que tem as exceções, e eu faço o ensino superior o quê? Em regra, para conseguir um espaço melhor, um espaço mais adequado no mercado de trabalho, onde eu possa ser mais valorizado e melhor remunerado. Então, percebem aí um plano que serve também como mecanismo de controle, e aí o mesmo se aplica a regras, receitas, instituições, enfim. E aí a gente tem vários exemplos, né? A própria padronização de comportamento do Estado. Quanto mais obediente for o cidadão, melhor para o Estado, e se esse Estado for um Estado corrupto, melhor ainda se ter pacato cidadão. A própria mídia como instituição, ela também é um exemplo dessa expressão cultural como mecanismo de controle. É só a gente parar para pensar, por que a gente tem poucos programas críticos verdadeiramente na TV? Por que eu não tenho programas que ensinem, né, a organização do Estado, ensinem de verdade sobre cidadania, sobre contestação, sobre política? Porque, na verdade, é muito interessante, principalmente para países periféricos e com traços de corrupção tão intensos como o Brasil, é muito interessante ter uma mídia que aliene, que ajude no processo de alienação. Então, se a gente para analisar, todas essas são expressões culturais muito fortes
e que destacam a cultura como um mecanismo de controle, né, muito visivelmente. Bom, prosseguindo, além da cultura ela ser um mecanismo de controle, a cultura ela possui faces diferenciadas, né? Eu peguei aqui a cruz como um exemplo, porque a cruz ela é um exemplo muito adequado para ilustrar essa variação simbólica da ideia de cultura, né? Então, por exemplo, quando eu falo de cultura, peguei a cruz aqui como exemplo, tá? Mas várias coisas poderiam ser esse exemplo. Quando eu falo de cultura, eu tenho a ideia de cultura. Por exemplo, quando eu falo em cruz, eu não preciso ver a cruz para conseguir ter a ideia daquilo. Quando eu falo de educação, eu não preciso ver nada. Quando eu falo educação, eu já me remete a várias ideias, a várias coisas, né? E assim se dá com vários exemplos, né? Então, eu tenho uma ideia de cruz, é quando a palavra, ela formula uma imagem na sua cabeça, entende? Então, aí, uma face da cultura é a ideia, outra face da cultura é a abstração do comportamento, que é quando aquele símbolo, ele representa para você, quando ele representa uma influência no processo do seu comportamento mesmo, né? Por exemplo, eu tenho a ideia da cruz, e aí vamos supor que você saiu pistola da sua casa, e tem dias que mesmo a gente está, não vou dizer especialmente mulheres, porque é machismo, que eu acho que todo mundo tem o seu dia de fúria, né? Mas tem dia que a gente está com um pezinho no inferno, né? Não tem jeito, tem aquele dia que a gente está mais bravo mesmo. Aí você saiu de casa mal, aí você vê uma cruz, parece que aquilo tem alguma influência, assim, ai meu Deus, me ajude a me acalmar, né? Aquilo tem alguma interferência sobre o seu comportamento. Então, uma outra face da cultura é essa abstração do comportamento, quando ela representa na mente um símbolo para as pessoas, né, que influenciam sobre a sua forma de agir. Outra face seria o comportamento aprendido. No caso da cruz, em particular, no caso de cristãos católicos, né, existe um hábito quando se passa na frente de funeral, na frente de cemitério, na frente de igreja, que é se benzer, né? Então, é um exemplo de comportamento aprendido que está vinculado à ideia de uma outra coisa, né, que no caso é a cruz. Representa também como uma outra face a coisa extrassomática. O que seria isso? Quando o símbolo é visto por si mesmo, independente da ação material ou imaterial. Então, a própria cruz, embora ela tenha todas essas faces, ela é um símbolo muito forte, assim como a suástica nazista, se tem a ideia, a abstração de comportamento, mas o próprio símbolo tem uma representatividade muito forte. E, por fim, a outra face seria o símbolo como mecanismo de controle, quando ele passa a ser utilizado para se obter um resultado prático. É o exemplo da suástica também, o exemplo da cruz na Santa Inquisição, onde se passava para matar, mutilar, oprimir pessoas. Então, aí a gente tem essas diferentes variações, né, das faces da cultura, e todas elas, com toda certeza, são muito importantes. Quando quiserem falar, fique à vontade, tá, gente? Só ativar o áudio de vocês e falarem. A gente observa também que existe, além da ideia, né, de cultura, os diferentes conceitos, existe classificação de cultura. Para essa classificação, que é o que é mais presente, né, nos livros e textos que tratam sobre isso, aqui a gente tem 4 classificações. Cultura material, que é a mais fácil de
conseguir entender, que é aquela que eu consigo enxergar, é o que se chama de coisas tangíveis, né? Coisas materiais, instrumentos, artefatos, enfim, aquilo que são fruto da inteligência humana e vai abranger ali os produtos concretos, né? Então, vaso, cerâmica, alimento, máscara, tudo que eu consigo enxergar e que, de certa forma, foi criado por meio da inteligência humana para alguma finalidade prática ou não, eu posso identificar como cultura material. A cultura imaterial, ela vai se referir a elementos que são intangíveis, ou seja, eu não tenho uma expressão material. E aí, nesse bloco, já vão entrar o quê? Crenças, o conhecimento, que é abstrato também, não consigo mensurar, né? Aptidão, hábito, significado, normas, valores, tudo isso seria, então, a cultura imaterial. Cultura real, e é bem interessante essa variação. Todos os elementos, todos os membros da sociedade praticam ou pensam em sua atividade cotidiana. Entretanto, não pode ser percebida em sua totalidade. Pense em cultura real como realidade, certo? Então, realidade de trânsito. Quando eu penso trânsito, é algo concreto, mas que eu não consigo mensurar, porque trânsito é uma coisa dinâmica e enorme. Trabalho, a mesma coisa. Educação, a mesma coisa. Arte, a mesma coisa. Então, cultura real é aquilo que existe na sociedade, mas eu não posso mensurar de forma finita, entende? Eu tenho uma ideia, eu tenho a realidade, mas é algo dinâmico que eu não consigo mensurar facilmente. E a cultura ideal, ela é muito interessante, porque ela vai representar um conjunto de comportamentos que, embora sejam apresentados verbalmente como bons, perfeitos, nem sempre esse comportamento ou esse conjunto de coisas ele é praticado. Mas entendam, é muito importante. Por exemplo, casamento real, a ideia de casamento que se tem espalhada pelo mundo, que está vinculada à realidade, e a realidade do casamento é o quê? Ter as suas deficiências e ter o quê? As suas vantagens. Quando eu penso em casamento ideal, aí eu somo aquilo que eu padronizo como bom para um casamento. A ideia de felicidade, companheirismo, cumplicidade, e não necessariamente é assim. Entende? Então, a fidelidade matrimonial é um exemplo, honestidade, bondade, solidariedade. Se a gente quer olhar a cultura ideal, é só abrir o Instagram, né? No Instagram é todo mundo bonito, todo mundo perfeito, todo mundo solidário, no Facebook também. Então, a pessoa ideal, a cultura ideal está muito presente nas redes sociais. E o que é ideal é muito importante. Eu não estou dizendo que é falsidade, eu estou dizendo que é padrão de análise. Eu só caso porque eu tenho uma ideia de casamento. E a minha ideia de casamento, se fosse ruim, não se casava, né? E isso é válido para todas as áreas praticamente do comportamento humano. Isso é válido para a sociologia, isso é válido para a ciência política. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma democracia ideal, por exemplo, eu tenho um comportamento político ideal, por exemplo. Isso é muito importante, porque a partir daí eu tenho um parâmetro para a realidade. É claro que a realidade, muitas vezes, ela vai ser embarcada pelas adversidades, né? Ela vai ser impedida de seguir seu fluxo pela realidade, e a realidade, às vezes, apresenta as adversidades. Mas, muitas vezes, a falta do cumprimento do ideal tem muito a ver também com o nosso mau comportamento, com os nossos defeitos, que às vezes não estão vinculadas àquilo que é ideal, né? Então, a diferença entre os dois, cultura ideal e cultura real, consiste nisso. Tranquilo, gente, até aqui? Posso prosseguir? Não estou olhando o chat, tá? Para quem estiver falando pelo chat. Então,
além dessa coisa da classificação, se tem também os componentes da cultura. E quando se trata de componentes de cultura, a gente tem esses 5 importantes elementos: conhecimentos, crenças, valores, normas e símbolos. A gente vai analisar cada um deles. Com relação aos conhecimentos, a gente pode dizer que toda cultura, simples ou complexa, ela vai possuir uma grande quantidade de conhecimento. E esses conhecimentos, eles são transmitidos de várias formas, seja pelas instituições, né, no caso as escolas, seja dos pais para os filhos, de geração em geração. E esses conhecimentos, eles são manifestados de formas diferentes, de diferentes formatos, pelas diferentes sociedades, não é? Uma coisa que eu falei lá no início da aula. Para a antropologia, todo tipo de conhecimento, todo tipo de saber é valorizado, não só o conhecimento formal. E ouso a dizer para vocês que entre os componentes da cultura, na minha percepção, o conhecimento ele é o que tem o maior valor, né? Na minha avaliação, ele é o mais rico componente cultural. E aí, nossos pais, nossos avós antigamente diziam isso, né? A única coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento. Tem um valor gigantesco, com toda certeza. Outro componente seria a crença. Com relação à crença, é muito interessante, porque a crença seria uma aceitação que está muito vinculada à subjetividade, né? É uma aceitação de uma proposição comprovada ou não cientificamente. Então, a crença ela está vinculada à sua subjetividade. Você decide, por razões diversas, acreditar ou não em algo, que vai consistir numa atitude mental do indivíduo que serve como base das suas ações, né? A fé é um exemplo disso, mas não apenas a fé, né? Por exemplo, as manifestações públicas, aqueles atos, as passeatas, por exemplo, contra machismo, contra racismo, contra homofobia, você escolhe um lado para se posicionar, em muitos casos, porque existe uma série de sujeitos aí que não se posicionam, né, que preferem ficar neutro, embora existam várias teorias que não acreditem na neutralidade, né, eu sou adepta dessa teoria, mas quando você se declara militante por um lado, a partir da sua convicção provocada por um conjunto, né, de valores e de argumentos, você deixa de ser neutro e você passa a apresentar o seu valor, né, a sua opção. Então, é uma atitude mental do indivíduo. Isso está vinculado à fé, sim, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos que ilustram isso, né? A crença em lobisomem, por exemplo. Né? A gente vive numa região muito propícia a isso. Tem muitos causos, né? Tem muitas lendas na região amazônica de uma forma geral. Eu coloquei aqui um exemplo de manifestação, né? Contra a homofobia e a fé. Né? Então, são 3 exemplos variados, mas outras coisas podem entrar aqui quando se trata de crença também. Valores. Esse termo ele é empregado para indicar objetos e situações que são consideradas boas, né, aquelas situações desejáveis, adequadas, importantes, ou mesmo para indicar riqueza, prestígio, poder, objetos materiais, etc. Né? Então, tem um trecho bíblico que eu gosto muito, que diz assim: me diz onde está o seu tesouro, e lá estará seu coração, né? O valor é isso. É aquilo que tem importância para você, né? Pode ser uma coisa imaterial, a liberdade, por exemplo, o amor, o conhecimento, ou pode ser coisas materiais. Dentro de uma lógica capitalista, em regra, se tem uma predisposição a dar valor àquilo que é material, né? E deixar as coisas imateriais de lado. Outro componente seriam as normas. As normas, no contexto da sociedade, elas são fundamentais, né?
As regras indicam um modelo de comportamento a se adotar, né, entre os indivíduos em diferentes situações. Vai representar, então, um conjunto de ideias e convicções que são referentes àquilo que é próprio, né, de pensar, sentir, agir. Na verdade, quando a gente pensa sobre isso, dá um pouco de gatilho, sabe, gente, para loucura, porque se a gente para pensar, a gente não é muito a gente, sabe? A gente é meio que fake da gente, porque nós somos ensinados a se comportar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Dá uma pilhazinha pensar nisso, mas é exatamente isso, né? Nós somos ensinados a ser educados, nós somos ensinados que amar o próximo é bom, nós somos ensinados a perdoar, que perdoar... nós somos ensinados aos valores ideais, é claro que nem todos seguem, né? A maioria não segue, mas nós somos ensinados a isso, né? Se a gente para analisar o que é a natureza humana sem o padrão de ensino, a gente não tem noção do que seria da gente se não fosse essas heranças, né, que a gente herda, heranças de comportamento. Então, as normas, elas são fundamentais porque elas garantem, de certa forma, a ordem social. E, por fim, a gente tem os símbolos, como último componente da cultura. Os símbolos são fundamentais, não só pela escrita, mas, na verdade, os símbolos, há muito, né, as culturas, temos representações das culturas primitivas, e mesmo antes do desenvolvimento da escrita, a gente se comunicava por desenhos, né? Então, os símbolos, eles são essenciais, são realidades físicas ou sensoriais, as quais os indivíduos utilizam e lhes atribuem valores ou significados, né? Comumente representam ou implicam coisas concretas ou abstratas. E hoje, mais do que nunca, a gente se comunica por símbolo, né? Eu coloquei alguns exemplos que são bem interessantes, né, desse componente. A pombinha, que tem um exemplo, mundialmente ela representa a paz. A suástica nazista, que tem um símbolo, esse símbolo é muito antes do nazismo, na verdade, mas os nazistas aproveitaram ele para criar uma identidade, né, sobre essa coisa terrível que representou o nazismo no mundo. E, por fim, a gente tem aí os emojis, que, de certa forma, substituem palavras, né? Eu conheço várias pessoas que só se comunicam por meio de emoji. Às vezes dá até uma angústia isso. Mas são expressões culturais que representam um pouco da importância, né, desse componente. Eu separei 2 ou 3 figuras para a gente pensar na cultura e no simbólico, certo? Então, essa charge, que é uma charge que eu gosto muito, é uma charge antiga, mas que faz a gente refletir sobre valores culturais. Então, nessa aqui, olhem só, a frase é quase a mesma, tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. E aí a mulher que está de burca diz, tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Então, uma imagem muito interessante que faz a gente pensar sobre valores culturais. Essa charge aqui é de 2016, do estupro coletivo, né, que houve no Brasil, e aí a justificativa da sociedade, né, parece que estava drogada, também com essas roupas, 16 anos, mas já tem filho, ela mereceu. Representa também os valores culturais. Essa aqui é uma imagem muito impactante, mas é uma das minhas preferidas, né? A criança está defendendo ali, isso é na Síria, ela está defendendo o corpo da mãe, que já estava morta com um tiro na cabeça. Ela defende o corpo da mãe com esse garfo ali. E a gente vê a inocência da criança e a crueldade, né, de um homem que tem coragem de apontar uma arma dessa para uma criança que está ali convalescida com o corpo da mãe, né? Uma imagem extremamente chocante. Pois bem, tranquilo, gente.